Olá pessoal, boa tarde, quase boa noite. Começando a escurecer agora. Sejam muito bem-vindos à nossa live semanal, aqui do nosso quadro semanal no Instagram. Sempre às quartas-feiras, 18 horas, nós temos uma live sobre TDAH, sobre como entender e também lidar com uma criança com TDAH. Bruna, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Deixa eu colocar aqui o nosso título da nossa live para que a gente possa... Isso. Hoje nós vamos falar sobre o contexto familiar influenciando aí o TDAH. Eu fiz até uma enquete hoje, fazendo algumas perguntinhas sobre isso. Algumas enquetes foi ok, outras enquetes, a gente ficou meio na dúvida, e eu falei que eu vou responder aqui, eu vou comentar sobre elas aqui na nossa live. Thelma, seja bem-vinda. Nós vamos falar sobre como esse contexto familiar influencia no TDAH. Mas a primeira pergunta que a gente vai se fazer, é se esse contexto familiar realmente influencia. Se ele influencia ou não. Renata, seja bem-vinda. Quer participar da live? Quer entrar aqui um pouquinho? Eu vi que você mandou uma solicitação. Às vezes a gente entra, aparece ali a opção, a gente aperta sem querer, Mas às vezes as pessoas também querem participar, e quando dá para participar, sempre abro aqui pra gente poder conversar. Se você quiser me dar um okzinho que eu te coloco na live, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque existem algumas dúvidas das mães, Lá no grupo, foi sem querer, Sabia? Lá no grupo, eu tenho um grupo do WhatsApp com mães de TDAH, e ali a gente está sempre conversando, e essa é sempre uma dúvida que é recorrente, Será que meu filho é assim por minha causa? Será que eu estou prejudicando meu filho? Enfim, e isso também é uma dúvida grande das pessoas de modo geral, Um dia desses aí, umas 2 semanas mais ou menos, uma mãe mandou uma mensagem muito chateada, muito triste lá no grupo, falando que ela tinha ficado magoada porque uma pessoa marcou ela numa publicação, não sei se foi no Instagram ou no Facebook, enfim, uma publicação na rede social, que afirmava e que colocava a responsabilidade, a culpa, da criança TDAH ser agitada, enfim, do comportamento dessa criança na mãe. Porque a mãe não coloca limite, porque a mãe não sabe educar, enfim. E essa postagem falava sobre isso, e essa pessoa, então, marcou essa mãe. E ela ficou muito magoada, se sentindo mal com aquilo, ao mesmo tempo se sentindo um pouco culpada. E eu decidi falar todo esse mês de janeiro. Então, desde semana passada, a gente começou a nossa live semana passada, a gente vai falar todo esse mês de janeiro sobre isso, sobre o contexto familiar, sobre a importância da família, tanto no diagnóstico quanto no tratamento do TDAH, numa boa evolução do TDAH. Por quê? Porque, primeiro, as mães, elas têm que estar empoderadas nesse processo, ela tem que saber exatamente o que está acontecendo com o filho dela, ela tem que entender isso para que ela possa tomar as rédeas da situação e conduzir o filho na vida. E uma outra questão, para que ela saiba que ela tem responsabilidade no processo, mas que ela não entre nesse caminho da culpa. Porque o caminho da culpa é um caminho que traz um peso e traz uma paralisação. A gente fica preso no problema quando a gente está nesse sentimento de culpa. Então, tudo que a gente for falar aqui, que vai falar diretamente aí do contexto familiar, de como as mães, a família lida com essa criança TDAH, não é para colocar culpa em cima de vocês, não é para colocar peso, nada disso. É para que vocês entendam a importância que vocês têm na vida de uma criança com TDAH. Tanto uma importância no sentido de que
podem estar de alguma forma contribuindo para as dificuldades, como também uma importância no sentido de melhorar, trazer um ambiente melhor, trazer uma perspectiva melhor para a vida dessa criança. Tá? Então a gente vai falar sobre isso hoje. É uma live que tem muito assunto. Eu fiz aqui umas anotações para não me perder, porque realmente é um assunto que eu quero falar, né, bastante com vocês, para que vocês possam sair daqui primeiro com esse sentimento de que vocês têm responsabilidade, como qualquer mãe tem, não é só porque vocês são mães de TDAH, mas qualquer mãe tem responsabilidade no desenvolvimento pleno, né, e saudável do filho, mas que vocês saiam daqui se sentindo empoderadas, no sentido de que vocês vão buscar aquilo que está faltando em vocês, né, aquilo que vocês ainda precisam desenvolver para conseguir ajudar o filho de vocês, ok? Então eu já quero agradecer muito vocês que estão entrando. A gente faz essa live semanal já desde o ano passado. No ano passado nós fechamos com 30 lives semanais, 30 semanas seguidas. E esse ano a gente começou o mês de janeiro falando sobre contexto familiar. Nós vamos falar sobre isso o mês todo. Nossa live é sempre às quartas-feiras, às 18 horas, ok? Então vamos entrar no assunto porque o tempo vai correndo. Quem foi entrando, eu vou sempre fazendo um resuminho para que quem for entrando não fique perdido. Mas eu já quero adiantar o seguinte: quem está entrando aqui conhece uma mãe que está em processo de diagnóstico do filho, ou que já tem o diagnóstico do seu filho TDAH, compartilhe essa live com essa mãe, com essa pessoa. Você vai estar presenteando. Semana passada eu falei aqui que eu recebi uma palavra para o ano de 2021 que eu tomei para mim, que é a palavra transbordar. E o que significa essa palavra na minha vida, né? Que tudo que chegar para mim de positivo, eu quero transbordar na vida das outras pessoas. Então hoje eu tô aqui, né, colocando em prática isso. O conhecimento, a experiência que eu adquiri dentro, né, dos atendimentos, dos estudos sobre TDAH, eu tô aqui transbordando na vida de vocês. E eu acredito que isso é algo positivo, que isso vai trazer frutos para minha vida, né? Porque tudo que a gente planta de positivo na vida de alguém retorna pra gente de uma forma positiva. Então, se você conhece alguma mãe que tá aí, né, nesse processo tanto de diagnóstico quanto de tratamento do seu filho TDAH, transborde na vida dessa mãe compartilhando essa live com ela, tá bom? Então, vamos começar, né? Tem algumas pessoas aqui novas que eu não estou identificando ainda o nome, que não estavam em outras lives, então eu vou me apresentar de uma forma bem breve e convido você, né, a depois ir lá no meu Instagram, lá no meu perfil ali do Instagram, dá uma olhadinha nos conteúdos, dá uma olhadinha, tem muita coisa ali para você poder pesquisar. Com certeza você vai achar alguma coisa que vai poder contribuir aí no seu dia a dia, tá bom? Eu sou Juliana Deodato, sou psicóloga e psicopedagoga e trabalho já há bastante tempo, orientando famílias. No início eu trabalhava especificamente com as crianças, né, desenvolvendo esse trabalho com as crianças no consultório, mas eu entendi que o ambiente familiar, o contexto familiar faz muita diferença. Que quando eu atendia só a criança no consultório, ia lá, trabalhava as dificuldades dela, a criança melhorava? Sim, mas não tinha uma melhora tão substancial quanto quando eu comecei a trabalhar com a família. Então hoje, todos os meus atendimentos, eu ainda continuo fazendo atendimento às crianças, mas sempre o atendimento com a criança associado à família. E eu também hoje tenho um trabalho específico com mães de crianças TDAH. Orientando, fazendo todo esse caminho, esse passo a passo aí do início, com essas mães que estão se sentindo um pouco perdidas, se sentindo um pouco sozinhas nesse processo. E aí, no finalzinho, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como é esse meu trabalho, mas já fiquem atentas que no finalzinho de janeiro eu vou abrir vagas para o meu programa de atendimento, né, de mentoria para mães de TDAH, que é um programa voltado para
o acompanhamento, a orientação e o acompanhamento personalizado das mães que têm filho com TDAH. Então, mas no final eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos entrar na nossa live, que agora é o que importa, não é mesmo? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez e vamos lá. Então, primeiro, o que eu quero falar para vocês em relação a esse tema, o contexto familiar influencia o TDAH. Quero já derrubar um mito, na verdade 2 mitos, né, que eu até coloquei lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, numa enquete, nos meus stories, e achei tão interessante que são 2 mitos que tem tudo a ver um com o outro. Soraya, seja bem-vinda. Adriana. Os 2 mitos têm tudo a ver um com o outro, mas em uma pergunta as pessoas acertaram e na outra as pessoas colocaram que era o contrário. Eu fiquei até meio assim, mas eu vou comentar sobre isso. A primeira pergunta era sobre o TDAH, ele é gerado, né, por uma falta de limite? E aí as pessoas responderam certinho que não, o TDAH não é uma falta de limite. O TDAH é um transtorno biológico, predominantemente genético. Então, quando a criança nasce, ela já nasce com essa predisposição genética de desenvolver o TDAH. Então, não é uma criança que não teve limites na infância, ou que a mãe não consegue colocar limite, que vai fazer com que ela seja TDAH. Ela já tem o TDAH, então é um transtorno predominantemente genético, que quando a gente vai fazer o diagnóstico, que a gente vai investigar, de 25% a 40% dos casos, a gente vê que um dos pais também tem TDAH, e muitas vezes eles não foram diagnosticados, mas sempre tem na família alguém que tem o TDAH. Às vezes é um tio, às vezes é um avô, às vezes é a mãe, às vezes é o pai, mas de 25% a 40% dos casos de crianças com TDAH, a mãe ou o pai, ou às vezes até os dois, tem TDAH também. Então, se é um transtorno de origem biológica, de origem predominantemente genética, a falta de limite ele não gera o TDAH. Mas a falta de limite pode o quê? Agravar os sintomas. Ok? Por que pode agravar os sintomas? Porque quando a criança com TDAH, ela tem uma dificuldade gerada por uma imaturidade dessa área do cérebro, que é essa área frontal, que a gente chama de córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas. E o que são as funções executivas de uma forma bem simples? É a área do nosso cérebro mais refinada, aquela área que vai ser responsável pela nossa capacidade de organização, de planejamento, de antecipação das coisas, de previsão de consequência, de controle dos impulsos, de gerenciamento das emoções. Então, como o TDAH tem uma imaturidade, uma disfuncionalidade nessa área do cérebro, o que acontece? Ele tem muitas características, né, decorrentes a isso, e uma delas é a desorganização, dificuldade com rotinas e etc. Dificuldades em cumprir regras. Então, se isso não está dentro dele de uma forma natural, o que a gente tem que fazer? Criar um ambiente externo para que ele possa usar essas estratégias, esses recursos externos para compensar ou para suprir essa dificuldade interna que ele tem. Então, quando ele está numa família que não coloca limites, que não estrutura as regras, o que acontece? Essa criança vai ficar mais perdida do que ela já é. Porque ela vai ter essa dificuldade interna e ao mesmo tempo ela não vai encontrar fora, no ambiente, na família, uma estrutura que dê uma segurança para ela, que dê uma referência de como ela deveria agir. Então, o TDAH não é gerado por falta de limite, mas a falta de limite pode agravar sim os sintomas do TDAH. A outra pergunta era sobre se o TDAH pode ser gerado por uma família desestruturada. E aí, para minha surpresa, as pessoas colocaram que sim. E aí, gente, a pergunta anterior da falta de limite e essa, né, que o TDAH pode ser gerado por uma desestrutura familiar, na verdade ela é a mesma. Por quê? Porque ela está dizendo que a criança com TDAH pode virar TDAH por uma questão do ambiente. E a gente, né, já falou aqui no início que o TDAH, a criança nasce com essa predisposição biológica, genética,
que vai, né, claro, sendo desencadeada aí ao longo da vida dela, do ambiente dela, mas isso é algo que é biológico, genético, não é ambiental. Agora, o ambiente influencia, sim, diretamente, tanto para potencializar os sintomas, no sentido de fazer com que ele se torne cada vez mais... a palavra fugiu, mas que os sintomas fiquem cada vez mais graves ou mais fortes ali no presente, né, mais presentes no dia a dia, como também para minimizar esses sintomas. Como eu falei, como a criança internamente ela tem dificuldade de se automonitorar, de se auto-organizar, de se autogerenciar, né, de se autocontrolar, o ambiente tem que estar estruturado para que ela consiga encontrar esse recurso fora, já que dentro ela tem essa dificuldade, ok? Então a gente precisa pensar nisso e por isso eu estou falando sobre todo esse mês de janeiro, sobre essa questão do contexto familiar, para que vocês entendam que não é uma questão de culpa, não é uma questão de que a mãe é culpada, o pai é culpado, a família, isso não é essa questão, mas que a gente precisa ter atenção quando a gente fala de TDAH, porque a família ela vai ter uma influência direta no TDAH. Então, TDAH tem uma forte predisposição biológica, como eu falei, né? De 20 a 40% dos casos, um dos pais ou os dois tem TDAH também. Então você imagina se a criança tem essas dificuldades e tem uma mãe, ou tem um pai, ou tem os dois com TDAH, a dificuldade ela duplica, triplica, enfim. Então a gente precisa ter muito mais cuidado, ter um olhar muito mais apurado para essas famílias, né? E o TDAH, ele sofre efeitos da interação social. Como eu falei, né? Ele é um transtorno predominantemente genético, mas ele sofre influência da interação social, do ambiente onde ele está inserido. Seja um ambiente familiar, que é onde ele tem ali a base de construção da sua identidade, subjetividade, personalidade, mas também ambiente como de uma família mais estendida, como avós, tios, e também da escola. E outros ambientes que ele possa circular, né, e tudo mais. Então, oi Ana, seja bem-vinda. Que bom que você chegou. Então, olha, essa interação social ela tem se revelado mais negativa e estressante para os membros da família. Então, estatisticamente, quando se tem uma criança com TDAH na família, e aí quanto mais nova a criança, maior aumenta essa estatística, mais aumenta essa estatística, há uma tendência de que esse ambiente que a criança vai viver, quer dizer, essa família vai ser um ambiente muito mais negativo e estressante, por conta justamente das dificuldades, dos desafios que a criança com TDAH traz para aquela família. Os desafios, né, a gente que está lidando com mães, diretamente com mães, a gente sabe que muitas vezes as mães elas ficam esgotadas, elas ficam, né, tem muitas mães que estão aqui assistindo, que estão lá no meu grupo no WhatsApp, e a gente conversa muito sobre isso, a exaustão, o cansaço, a fadiga. Por quê? Porque muitas vezes elas estão sem uma estrutura estão sem uma organização de como lidar com essa criança. E aí vão apagando incêndio diariamente, vão lidando com as situações diariamente, sem ter um plano, um planejamento, uma organização, estratégias que vão realmente dar conta das dificuldades, dos desafios que a criança com TDAH traz. Então, assim, eu costumo falar para as mães o seguinte: as estratégias que a gente utiliza para uma criança com TDAH provavelmente vai ajudar qualquer criança, seja ela com TDAH ou não. Mas nem todas as estratégias que a gente utiliza com crianças que não têm TDAH vai ajudar uma criança com TDAH. Porque existem características específicas próprias do TDAH que precisam ser levadas em consideração. Então, quando a gente vai educar uma criança com TDAH, existem alguns princípios que são norteadores. Existem princípios que são gerais de qualquer educação, qualquer relação mãe-filho, mas existem alguns princípios que são específicos do TDAH, que se forem utilizados com outras crianças,
vai dar bom, vai ser ótimo, mas que se você não tiver esse cuidado, você não vai conseguir ter um resultado tão bom. Então, a gente vai falar sobre esses princípios na nossa última live de janeiro, a gente vai falar sobre isso e vou esmiuçar isso bem, vou falar sobre todos eles para que vocês saibam que na hora que vocês vão agir com uma criança com TDAH, existem alguns norteadores que vão fazer diferença na forma de você se relacionar, na forma de você se comunicar com essa criança. Então, pais e irmãos, né, a família da criança com TDAH, ela tem maior probabilidade de desenvolver tanto problemas psicológicos quanto problemas psiquiátricos. Justamente por esses desafios que são enfrentados ao longo do dia, da vida, né, pela criação da criança com TDAH, que exige muito mais dos pais, muito mais atenção, muito mais monitoramento, muito mais correção e que esses pais, quando eles não estão preparados, quando eles não estão num processo de se cuidar para poder cuidar do filho, eles acabam desenvolvendo alguns problemas, né? Alguns problemas psicológicos, alguns problemas psiquiátricos e até problemas de saúde mesmo, que a gente tem aí, sabe que a gente tem as somatizações, né? Que são as doenças, as psicossomáticas, que são as doenças que são criadas por questões emocionais, doenças físicas mesmo. Então é comum uma mãe com TDAH, né, a mãe de TDAH, começar a desenvolver ansiedade, começar a desenvolver uma fadiga, um cansaço, uma falta de energia, às vezes uma irritabilidade, e aí essa irritabilidade acaba gerando uma falta de paciência, até depressão e outras situações. Estatisticamente, isso é algo que já foi pesquisado, já foi constatado. Por isso, gente, eu tô aqui esse mês todo de janeiro, né? No mês de janeiro a gente até fala que é o mês de janeiro branco, né? Que é o mês de prevenção, da gente falar muito sobre saúde mental. E eu escolhi falar sobre saúde mental na família, para que vocês possam ter uma boa saúde mental, para que vocês possam ter, né, estarem bem enquanto pessoas, para que vocês assim possam ajudar o filho de vocês. Se vocês estiverem num processo de cansaço, de fadiga, de irritabilidade, como vocês vão ter paciência, como vocês vão ter cabeça fria para na hora do problema, na hora daquela situação mais difícil que você vai ter que resolver com o seu filho, como você vai poder lidar de uma forma mais saudável, não é mesmo? Então hoje a gente está falando sobre esse contexto familiar como um contexto que pode dar uma base de sustentação, pode dar uma base de apoio para essa criança, né, ter uma referência para se desenvolver de uma forma positiva, como também pode ser algo que vai não gerar o TDAH, como a gente falou no início, mas que vai desestabilizar cada vez mais essa criança, que não vai ser uma referência para essa criança poder se estruturar de uma forma positiva. Realmente gera frustração, realmente, por quê? Porque muitas vezes a estratégia que você usa não tem resultado, e aí você fica frustrado porque no outro dia é a mesma coisa, no outro dia é a mesma coisa, né? E dá um cansaço mesmo. Só que quando você entende o que é o TDAH, você consegue compreender que isso não é teimosia simplesmente. Não quer dizer que a criança TDAH não possa ser teimosa, preguiçosa, não é isso. Mas geralmente não é por uma questão de teimosia, de preguiça, de rebeldia, de desobediência. Geralmente não é essa a questão. Geralmente é uma questão realmente de falta de habilidade para lidar com essas situações. O que muitas vezes a criança, por exemplo, que recebe uma ordem, né, um comando para fazer uma determinada coisa, muitas vezes eles não fazem isso, não é porque eles estão desobedecendo, mas porque eles não lembram ou até não entenderam o comando. Então até a forma de você se comunicar com uma criança com TDAH é diferente, precisa ser mais específica. Você tem que... Gente, não adianta, você tem que olhar no olho. Se você não olhar no olho, a criança não vai estar prestando atenção em você. Se você não olhar no olho e não tiver uma fala clara, objetiva e curta, não vai adiantar. Quanto mais você fala, menos ela escuta.
Existe uma estatística que diz que a criança, a pessoa, né, de um modo geral, com TDAH, quando ela tá numa conversa, num diálogo, ela perde de 30% a 40% do diálogo. Ela não consegue pegar, vamos colocar 40%. 40% do diálogo ela perde. Então você imagina, a gente está aqui conversando, 40% do que eu estou falando, ela se perde no que eu estou dizendo. Então, claro que a comunicação vai ficar falha. Então eu preciso olhar no olho, eu preciso ter uma comunicação clara, direta e objetiva, eu preciso falar pouco e agir mais, e também eu preciso me certificar se ela ouviu e se ela entendeu aquilo que eu falei, tá? Ana, exatamente, o princípio da máscara de oxigênio, né? A máscara de oxigênio lá do avião, que quando cai, a orientação é o quê? Coloca primeiro em você, para que você fique bem, e depois você coloque a máscara no outro, para ajudar o outro. Então, primeiro, mãe, você tem que se cuidar. E aí eu já aproveito para dar um spoiler da semana que vem. Semana que vem a nossa live vai ser sobre esse autocuidado materno, como você pode se preparar para lidar com os desafios de uma criança com TDAH. Então não perca. E aí você estando bem, você vai conseguir criar esse ambiente para o seu filho, melhor para o seu filho se desenvolver, e vai poder ajudá-lo nas suas dificuldades também, né? Então realmente é muito importante essa ideia. Tenho sempre essa ideia da máscara de oxigênio do avião, né? Primeiro eu coloco em mim para que eu esteja bem, para depois eu colocar no outro. Isso é algo que as mães não costumam fazer, né? O que muitas vezes acontece é a mãe olhar para o filho, focar no filho, fazer tudo para o filho e não ter essa contrapartida, e não estar bem, não se preparar para isso, né? Não se cuidar, não se cuidar mesmo, né? E olha mais para fora do que para dentro. Então, saber que uma criança tem TDAH é muito importante? O diagnóstico é importante? Sim, para que a gente possa tomar algumas decisões, seguir alguns caminhos, entender por que determinadas coisas acontecem, enfim. Mas só o fato da gente saber que a criança tem TDAH, isso tem uma importância limitada quando a gente vai pensar num tratamento e quando a gente vai pensar aí num prognóstico. O que é um prognóstico? É uma visão antecipada da evolução do caso. Então, quando eu recebo lá uma criança com TDAH e ela tem um diagnóstico, né? Ela tem um diagnóstico TDAH, eu não faço o meu tratamento, eu não monto o meu plano terapêutico, o meu plano de tratamento dessa criança só baseado no diagnóstico dela de TDAH. Porque senão, gente, seria muito fácil. Eu ia pegar lá, né? Faria lá o passo a passo do tratamento, faria um copia e cola, uma xerox e aplicaria em todas as crianças e daria certo para todo mundo. Mas não é assim que acontece, porque por trás do diagnóstico existe uma criança, existe uma pessoa, e existe uma pessoa que está inserida num contexto familiar que é só dela. Então eu não posso receber a Mariazinha com TDAH e achar que eu vou fazer o mesmo tratamento que a Luísa, que a Luísa com TDAH vai fazer. Não é assim, não pode ser assim, porque o TDAH, ele traz alguns caminhos, traz algumas diretrizes, mas ele não pode ser aquilo que vai definir o tratamento, e nem também vai poder definir para mim, né, ou pelo menos mostrar para mim se aquela criança com TDAH vai ter a possibilidade de uma boa evolução ou não. O que vai nos mostrar isso, o que vai ser importante na hora dessa definição do tratamento, e também na hora do diagnóstico, porque quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente também vai considerar isso, é o contexto familiar, principalmente. Contexto escolar também? Sim, é muito importante a gente abordar o contexto escolar, ótimo, mas principalmente o contexto familiar. Então é necessário a gente investigar, a gente considerar essa criança nos diferentes contextos que ela vivencia, que ela vive, principalmente a família, que é o contexto
de base, o contexto principal ali dessa criança, tá? Então, quando a gente vai fechar um diagnóstico, né, vai fechar um tratamento com uma criança, é personalizado. Por que é personalizado? Apesar de terem coisas que são comuns a todos os casos, mas existem coisas que são específicas, porque aquela criança, ela é única, e aquela criança está inserida numa família também que é única. Por isso, gente, eu comecei falando, né, do meu programa para mães, né, meu programa de mentoria para mães. Esse programa, ele vai abrir, tá? Você que está chegando agora, ele vai abrir só no final do mês. A gente vai falando bastante sobre ele aqui ao longo dessas semanas, ao longo das lives, para mostrar para vocês como ele vai funcionar, como é que vai ser. E no final do mês eu vou abrir vagas para esse programa de mães, de mentoria para mães de TDAH. E esse programa, ele vai justamente ajudar você a conhecer o seu filho. O nome do programa é Mãe Especialista TDAH. Por que é mãe especialista? Para que você se torne especialista no seu filho TDAH e não no TDAH. Muitas vezes a gente fica procurando conhecimento sobre TDAH. É importante você saber sobre TDAH? Muitíssimo importante. Mas mais importante do que você saber sobre TDAH é você saber sobre o seu filho, como ele funciona, o que mais irrita ele, o que mais ele tem dificuldade, o que mais ele tem de potencial, o que mais facilidades ele tem. É você conhecer o seu filho. E esse programa de mentoria, ele tem esse objetivo: trazer um conhecimento do TDAH, sim, porque é importante, mas principalmente te fazer especialista no seu filho, para que você possa entender o seu filho e aprender a lidar com as dificuldades dele. E tem que ser, gente, personalizado, porque cada filho é um filho, né? Quando você tem 2 filhos, cada um é de um jeito, você imagina quando são de famílias diferentes, não é mesmo? Então, os contextos que essa criança vive, ele é o que vai determinar, vai ter o maior peso, né? Não vai determinar, mas vai ter o maior peso na hora da gente tanto fazer o diagnóstico. A gente vai observar essa criança nesses diversos contextos, mas principalmente na hora de definir um tratamento, de definir o caminho que a gente vai seguir com essa criança na hora desse tratamento, né, depois do diagnóstico. Então é importantíssimo, e o contexto familiar é o contexto principal. E aí, o que a gente deve pensar diante disso, né? Que, diante de tudo isso que eu estou falando, o que eu gostaria que fosse gerado em vocês, né, vocês mães? Um processo de autoanálise, sabe? De autoconhecimento. Porque, assim, a gente quer conhecer o filho, a gente quer saber lidar com o filho, etc. Mas a gente precisa também se conhecer. Eu preciso, né, enquanto mãe, saber quais são as minhas dificuldades, saber quais são as minhas facilidades, saber quais são os meus limites, até onde eu posso ir, até onde eu não posso, o que eu preciso trabalhar em mim para superar, né, algumas limitações ou dificuldades que eu tenho, que vêm lá de trás, até da minha família anterior, dos meus pais, enfim. Então, esse autoconhecimento, e eu não estou falando só um autoconhecimento materno, né, pessoal, mas um autoconhecimento familiar. Porque a criança, ela vai lidar com a mãe diretamente, né, principalmente a mãe, mas ela também vai estar ali inserida no contexto familiar. Então, a gente precisa fazer essa autoavaliação do contexto familiar, até chegar em cada membro, né, que lida com essa criança, principalmente aqui no nosso caso, as mães. Então, vou fazer 3 perguntinhas que são importantes. E você, mãe de TDAH, que está lá no meu grupo do Telegram, não, no grupo do WhatsApp, eu vou colocar essas 3 perguntinhas lá depois, para que vocês tenham e possam fazer essa reflexão com calma, tá? E se você é mãe de TDAH e não está lá no grupo, depois, quando terminar aqui a live, vai lá no link da minha bio aqui no Instagram, no linkzinho, e entra no nosso grupo lá do WhatsApp, ok? Grupo de mães de TDAH. O grupo já tem ali 100 mães, a gente discute, a gente conversa, a gente troca, uma apoia a outra, para que vocês possam se sentir empoderadas, se sentir apoiadas aí, né, nesses desafios diários.
Ana, exatamente, refletir sobre as nossas raízes educativas, exatamente, a gente precisa refletir sobre isso, porque muitas vezes são essas raízes, né, educativas, essas influências que nós tivemos lá da nossa criação, que pode estar ou potencializando ali, né, o processo de maternagem, mas também pode estar atravancando, criando obstáculos, criando dificuldades. Então é importante fazer esse processo de avaliação, de reflexão dessas raízes educativas, né? Então eu vou fazer as 3 perguntinhas, ok? A primeira pergunta que a gente tem que fazer para gerar uma autoavaliação familiar, uma autoavaliação dos pais é: qual o impacto as crianças com TDAH têm em suas famílias? Qual o impacto a criança com TDAH, o seu filho, né, tem em sua família? Qual é esse impacto? O que essa criança gera na família? Que impacto o fato dela ter TDAH está gerando na família? Segunda pergunta, e aí quem estiver lá no grupo, gente, vocês vão receber essas perguntinhas, tá? Mas é só pra gente ir pensando aqui. Que maneira a sua família age com ela? De que maneira a sua família age com essa criança com TDAH? Isso são coisas que muitas vezes a gente não para pensar, mas quando a gente está estruturando um processo de tratamento, né, eu ajudo as mães a pensarem sobre isso, porque essa criança ela não é isolada do mundo, ela está inserida num contexto. E por ela estar inserida num contexto, tanto o comportamento dela influencia o contexto, quanto o contexto influencia o comportamento dela. É uma via de mão dupla, é um ciclo, né? Que eu vou até falar aqui, daqui a pouquinho, quando a gente terminar essas perguntinhas, do ciclo vicioso. É um ciclo vicioso que acontece. Então, a criança TDAH, ela imprime as suas dificuldades, né, na família, a família reage a isso e a criança reage à família, enfim. Então a gente precisa refletir sobre essas questões, para a gente perceber até que ponto é o TDAH que está afetando a família, até que ponto a família que está afetando o TDAH, né? A gente precisa entender, porque nem sempre tudo que está acontecendo de problema nas relações de mãe e filho, de pais e filhos, é por conta do TDAH. Às vezes o TDAH está só agravando, mas não é gerado pelo TDAH, é gerado por outras questões que a gente precisa identificar. Então, primeiro, qual o impacto que a criança com TDAH traz para a família? O segundo, de que maneira a família age com essa criança? E a terceira, como os pais lidam com o comportamento dos filhos. E aqui, quando eu falo filhos com TDAH e sem TDAH, se ele tiver irmãos. Porque às vezes a forma como os pais lidam com a criança com TDAH é de uma forma, e às vezes como lidam com os irmãos é de outra forma. E isso pode, dependendo do que, né, do que está sendo feito, pode gerar também algumas situaçõezinhas problemáticas. Tá? Então são 3 perguntas norteadoras para se traçar um tratamento, para se começar a pensar o que a gente vai fazer. Né? A gente tem que atuar muito mais nessa criança, muito mais nessa família. Como é que a gente vai fazer esse tratamento? Né? O tratamento não é só, pelo menos é como eu trabalho, é como eu entendo, é como eu acredito, é como eu hoje acredito que seja o tratamento do TDAH, porque até pouco tempo, né, eu não vi assim, até pouco tempo, apesar de eu sempre ter esse cuidado de incluir a família, mas eu sempre focava na criança. E depois que eu comecei a atender e perceber que a família ela é essencial nesse processo, e aqui está a Ana Luísa, né, aqui na nossa live, que me ajudou muito a ter essa visão ampliada, eu mudei totalmente meus atendimentos a crianças com TDAH. E a família, ela é o ponto-chave, né, onde a gente consegue potencializar os resultados. Podemos sempre utilizar esse redirecionamento em qualquer contexto de dificuldade familiar. Exatamente, Ana. Exatamente. Obrigada por todo o conhecimento que você compartilhou comigo e vem compartilhando, né? Obrigada mesmo.
Então, essas são as 3 perguntinhas. A partir daí, a gente começa a refletir sobre outras coisas. A gente começa a refletir sobre como você costuma reagir. Aí, gente, olha só, a gente pensa na família, né? E depois a gente vai pensando nos elementos. Então, se eu tô lidando aqui com a mãe, eu vou fazer uma avaliação familiar e vou trazer para essa mãe, que é com quem eu tô lidando diretamente. Se eu tô lidando com a mãe e o pai, que em alguns casos o pai também vem, às vezes é a mãe que vem sozinha, mas às vezes o pai também tá ali disposto no primeiro momento a tá envolvido ali com a situação, né? A gente sempre procura envolver os dois. A gente começa a fazer essa reflexão mais individual, né? Então a gente começa a falar, a refletir sobre como você costuma reagir aos comportamentos adequados do seu filho e como que você costuma reagir aos comportamentos inadequados, porque muitas vezes a gente reage, pensa, né, em estratégia, pensa em soluções para resolver os problemas, mas a gente esquece de que a gente também tem que ter uma estratégia para reagir aos comportamentos adequados também. Trabalhar a estruturação do suporte familiar que provê assistência à criança. Exatamente, é importantíssimo, é essencial. É essencial. Não tem outro caminho. Então, pensar, né, tanto a reação, como você age aos comportamentos negativos, inadequados, mas também aos comportamentos adequados. Como é que você age? Você reforça? Você não reforça? Como é que é isso? Como que seu filho te trata? Né? Que reações ele desperta em você? Porque às vezes as mães, elas, diante de uma situação que o filho, né, teve ali, essa situação despertou sentimentos, despertou emoções. As emoções, gente, elas são inatas, elas são automáticas. Como a gente vai lidar com essas emoções é que cabe a gente decidir ou não, mas a emoção, ela vem. Então, imagina, se você é uma mãe, que você, na sua cabeça, você faz tudo pelo seu filho, você agrada, você faz tudo, e seu filho não corresponde, você se sente o quê? Você se sente injustiçada muitas vezes. Às vezes ele fala coisas que você não gostaria de estar ouvindo, você se sente injustiçada. E quando a gente se sente injustiçado, a primeira emoção que brota de uma forma automática é a raiva. Agora, falar para uma mãe, admitir que ela está com raiva do seu filho é quase que para ela um crime, porque ela não aceita. Porque na nossa sociedade se coloca na nossa cabeça de que mãe só pode ter amor pelo filho. Mãe não pode ter raiva, mãe não pode ter nenhum outro sentimento pelo filho. Isso não quer dizer que a raiva que ela vai sentir ali, que foi algo automático, que ela vai sair descontando no filho, que ela vai sair, né? Não é isso, ela vai ter que lidar e gerenciar essa emoção, saber lidar com ela. Mas isso é algo que é involuntário. O fato dela se sentir injustiçada gera essa emoção. E aí, se você não entende isso, então é importante identificar quais comportamentos geram essas emoções, né? Que emoções seu filho começa a gerar em você. Porque muitas vezes as mães, quando sentem essas coisas, sabe o que ela faz? Ela engole essa emoção. Ela reprime essa emoção. Só que quando a gente reprime, quando a gente engole, aquela emoção ela não deixa de existir, mas ela fica represada dentro da gente. Ela vai criando uma represa emocional dentro da gente que vai explodir ou no acesso de raiva um dia que você vai perder a cabeça, ou em doenças psicossomáticas. E aí você vai ter aí tem várias doenças que você pode ter, dor de cabeça, enfim, desde as mais simples até as mais sérias. Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa dar vazão às emoções de uma forma positiva e não engolir a seco, fingir que não aconteceu ou simplesmente extravasar de uma forma negativa essa emoção, ok? Tanto você fingir que não aconteceu, quanto você extravasar de uma forma negativa, que muitas vezes acontece, que é aquela explosão desmedida, que depois vem o arrependimento, são disfuncionais. O que você precisa é aprender a lidar e gerenciar com essas emoções. Então, de que modo seu filho afeta cada um dos membros da família? Então, são perguntas, eu não vou fazer todas aqui, mas são perguntas que a gente vai fazendo para
entender como que é a relação, como que é a comunicação, que emoções são geradas naquele ambiente, para que você possa ir estruturando, né, o caminho que vai seguir para ajudar essa família. Então, a gente vai mapear ali, a gente pode identificar que às vezes a questão não está lá, né, na própria criança com a dificuldade dela, mas às vezes é uma estrutura familiar que não está propiciando que ela tenha aí referências para conseguir lidar com suas dificuldades. Ou então não, às vezes a gente percebe que a família está ali, ok, ela está dando suporte, ela está fazendo o papel dela, mas a criança precisa de um atendimento mais especializado, a criança precisa de uma estimulação mais específica. Então tudo é possível dentro desse caminho do tratamento, porque são vários caminhos, e a gente precisa definir junto com a família, porque não é o psicólogo sozinho que vai definir isso, ele vai fazer isso junto com a família, porque sem a adesão da família nós não vamos ter os resultados que a gente gostaria. Então a gente precisa ter essa parceria, né? Esse trabalho junto, né? Em conjunto. Então o que realmente vai afetar, gente, nessa relação família com a criança com TDAH, criança com TDAH com a família? A forma como essa criança é percebida na família, como a gente vai lidar com ela, né, como a família lida com ela, e a forma como ela é criada, a forma como ela é encaminhada para a vida. Então, a forma como essa criança com TDAH é vista pela família, eu até fiz uma live, depois se vocês não assistiram essa live, quiserem assistir, está gravado no meu IGTV, que eu falo sobre os rótulos, né? Você olhar para o seu filho além do rótulo do TDAH, para que você possa evitar colocar rótulos no seu filho. E eu falei muito sobre essa autoimagem. E a autoimagem da criança com TDAH, do adolescente, enfim, da pessoa com TDAH, ela geralmente é muito distorcida. Por que ela é muito distorcida? Porque a nossa autoimagem ela é construída a partir da visão que as pessoas de fora, principalmente a família, e dentro da família, principalmente a mãe, por conta aí de todo esse processo de educação aí nos primeiros anos de vida, que é mais focado na mãe, depois vai se ampliando para a figura paterna e outras figuras, mas é muito mais focada na mãe. Então essa criança ela vai recebendo informações de quem ela é. E essas informações de quem ela vai definindo na cabecinha dela a forma como ela se vê. Então, saber como essa família enxerga essa criança com TDAH vai nos ajudar a entender como a própria criança com TDAH se enxerga. Porque se essa família percebe essa criança como uma coitadinha, como uma doente ou deficiente ou alguma coisa assim, isso vai ter um impacto nessa criança. Agora, se essa família acha que também que não tem nada a ver, que isso é preguiça mesmo, que isso é rebeldia, que isso é desobediência, que ele é teimoso a si mesmo, isso vai ter um outro impacto. Então, a forma como a família enxerga a criança vai influenciar diretamente na forma como ela se enxerga. E a forma como a gente se vê é a forma como a gente vai se relacionar com o mundo, não é mesmo? E aí, como essa família lida com essa criança, também vai sofrer influência na forma como ela enxerga essa criança. Se eu vejo meu filho como um coitadinho, um tadinho que ele tem TDAH, como que eu vou lidar com meu filho? Empoderando ele, trazendo uma educação que vai fazer com que ele tenha autonomia? Não. Eu vou agir com ele, geralmente, eu vou agir com ele de uma forma que ele vai que vai reforçar a ideia de que ele não é capaz, de que ele não vai conseguir sozinho, de que ele precisa de mim para tudo. Então a forma como eu enxergo, né, a família enxerga e a mãe enxerga o filho, vai influenciar diretamente na forma como ela vai lidar com a criança e também na forma como essa criança vai se enxergar na vida. Gente, eu tô vendo que tá entrando aqui várias pessoas, Elaine entrou, Stephanie, sejam bem-vindas, outros também. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente está falando sobre o contexto familiar que influencia no TDAH. A gente começou aí falando sobre a enquete que eu coloquei no meu story,
né? E que eu achei muito interessante, que foram duas perguntas que eram praticamente as mesmas, mas a resposta foi diferente. Uma é se o TDAH é falta de limite, e as pessoas colocaram que não, e realmente não é falta de limite. E a outra é se o TDAH pode ser gerado pela uma família desestruturada. E assim, essas duas perguntas, elas basicamente são as mesmas. Só que na segunda, né, as pessoas colocaram que sim, que o TDAH pode ser gerado por uma família desestruturada. E eu comecei falando que não. TDAH é um transtorno de base, né, de origem predominantemente genética. A criança já nasce com essa predisposição genética, predisposição biológica para desenvolver o TDAH. Agora, que o contexto familiar ele tem uma importância muito grande, tanto, né, na intensificação desses sintomas, num viés mais negativo, mas também em minimizar os sintomas numa perspectiva mais positiva. A família é que vai fazer total diferença e é ela que vai nos ajudar a definir qual o melhor caminho, caminho de tratamento, né? É um transtorno neurobiológico, exatamente, Eliane, né? Transtorno neurobiológico. E eu falei também que 25 a 40% dos pais da criança com TDAH tem TDAH também, né? Um dos pais ou os dois. Então, você imagina, né? Se a criança com TDAH já traz desafios, você imagina quando a mãe ou o pai ou os dois tem TDAH. Então, a coisa fica mais complicada. E aí, vamos pra gente já caminhar pro final, que já estamos em 50 minutos, né? 51 minutos. Eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o ciclo vicioso. Olha, Eliane, sobre medicação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou depois conversar com você sobre medicação, porque assim, eu não sou médica. Falar sobre medicação é complicado, né? Quando a gente não é médico. É claro que eu já estudei muito sobre isso, pesquiso, enfim, acompanho meus pacientes que utilizam medicação, tanto criança, adolescente, jovem, vejo aí, né, as reações, procuro estudar bastante isso dentro de uma perspectiva científica. A minha opinião é que a medicação ela é positiva quando realmente ela é necessária, porque nem todos os casos, não tem problema não, Eliane, não tem problema não, nem todos os casos a criança com TDAH vai precisar da medicação, mas a medicação, principalmente quando ela é pequena, né, muitas vezes dá um apoio muito bom, tá? Eu não sou contra a medicação, não sou contra. Tem muitas pessoas que são totalmente contra. Não, eu sou a favor desde que o diagnóstico tenha sido bem feito, desde que o tratamento realmente também seja um tratamento, tenha sido pensado de uma forma adequada. A medicação, ok, vai ajudar em casos que realmente são necessários, tá bom? Agora, muitas vezes a medicação ela acaba sendo mais necessária ainda. Por quê? Porque a gente não tem uma base familiar para dar esse suporte para o filho. E quando essa base familiar não dá o suporte para o filho, aí que a medicação vai ser mais importante, porque alguma coisa vai ter que ser feita. Quando a gente mexe na estrutura familiar, quando a gente mexe nessa base familiar, não quer dizer que os sintomas vão sumir, não é isso, não quer dizer que os problemas vão deixar de existir, mas a família vai saber lidar melhor, de uma forma mais positiva com esses sintomas, com esses desafios, com esses problemas. E até em algumas vezes o suporte externo, as estratégias externas, elas vão poder ajudar a criança, o adolescente ou o jovem, até não precisar da medicação para determinadas ações, porque ela já vai ter o suporte externo que ela precisa, tá? Então isso precisa ser muito bem avaliado, ok? Mas se você tiver alguma pergunta mais específica, depois você me manda no direct que eu te respondo. Então vamos falar do ciclo vicioso aqui pra gente poder responder, poder encerrar. E antes da gente falar do ciclo vicioso, eu quero falar o seguinte, tá? Como eu comecei falando, o grande objetivo da gente falar sobre contexto familiar não é trazer culpa nem peso pra mãe, nem pra família. É para mostrar que a família ela tem um potencial enorme de contribuir positivamente para o prognóstico, para o bom desenvolvimento da criança com TDAH. Então, se ela tem essa possibilidade, a gente tem que aproveitar isso a favor da própria família, a favor da própria criança. Então, não quer dizer que
a família seja a causa principal dos comportamentos inadequados da criança, não é isso, mas o relacionamento, né, entre os pais e a criança pode estar aí com alguns ruídos, alguns problemas por conta de uma dificuldade aí no contexto familiar. Então, como é que funciona esse ciclo vicioso, gente? Olha, vamos imaginar que você está aí numa família em que você está com um problema, né, pessoal, você mãe está com um problema pessoal, ou um problema no seu casamento, né, com seu marido, ou um problema no seu trabalho, ou um problema mesmo seu, enfim, de questões emocionais, alguma coisa nesse sentido. Você está passando um problema pessoal. O que é esse problema pessoal seu, essa dificuldade sua, essa característica sua, pode gerar ali na sua relação com seu filho? Pais com problemas pessoais costumam perceber o seu filho com TDAH de forma mais negativa. O que isso significa? Que quando vou direcionar aqui a mãe, tá? Quando a mãe está com algum problema, seja ele qual for, pessoal, conjugal, enfim, ela tá com um problema, o que acontece? É como se ela colocasse um óculos que visse o mundo de uma forma mais negativa. E como ela vê o mundo de uma forma mais negativa, o que acontece? Ela vai ver a criança com TDAH, o comportamento da criança com TDAH de uma forma mais negativa. Então, aquele comportamento que num determinado momento que ela estava bem, ela via que não estava legal, mas ela conseguia lidar bem com aquilo, quando ela está com algum problema, aquele comportamento que era desse tamanho fica desse tamanhão. Então, a tendência da mãe, ou né, do pai, da mãe, quando estão com algum problema, ao olhar para o comportamento do filho, a percepção daquele comportamento é uma percepção mais negativa. Ok? Então, esse é o primeiro estágio. Aí, o que acontece depois? Essa percepção mais negativa vai afetar a forma como essa mãe ou esse pai vai reagir ao comportamento dessa criança. Então você imagina, se eu tô lá, né, nervosa, já irritada com alguma coisa, não sei o que, eu olho para o comportamento do meu filho, que vê e percebo aquilo muito, como eu já tô irritada, aquilo me irrita mais ainda. E aí o que eu faço? Eu vou reagir a esse comportamento de uma forma mais negativa, de uma forma mais inadequada. Isso vai gerar o quê? Mais estresse, vai gerar mais punição, mais irritação. Porque quando eu não estou bem e algo me incomoda, a tendência a fazer é eu reagir de forma negativa, e aí ao invés de eu elogiar, ao invés de eu usar uma estratégia mais adequada, eu acabo punindo, eu acabo falando aquilo que não devo, enfim. E aí a forma como eu ajo com essa criança vai fazer com que essa criança receba menos incentivo, receba menos elogio, porque tanto eu posso punir, ou quanto eu posso ser mais negativa na hora de reagir com o comportamento dela, mas eu também posso ser mais deixar de dar feedbacks positivos. Então, tanto eu posso ter comportamentos negativos com meu filho por conta de um problema que eu estou vivendo, quanto eu também posso deixar de dar os feedbacks positivos, de incentivo, de elogio, enfim, de aprovação de comportamentos. Então eu começo a perceber os comportamentos inadequados como sendo muito maiores do que eles são, e começo a não perceber os comportamentos adequados que o filho faz. Ok? E aí, isso gera o quê? A criança começa, então, a se comportar. Desculpa, eu tô olhando aqui para não me perder, tá? A criança começa a se comportar de uma forma a reagir àquilo que a mãe, né, aquilo que os pais estão dando para ela. Então, se a mãe reage de uma forma negativa ao comportamento do filho, o que o filho vai fazer? Ele vai reagir ao comportamento da mãe de uma forma mais negativa ainda. E aí começa a entrar o quê? Teimosia, aumenta o desafio, aumenta a discussão, aumenta os conflitos. Por quê? Porque a criança teve um comportamento inadequado, a mãe percebeu esse comportamento como mais negativo do que ele é, ela reage de uma forma negativa, punindo, brigando, gritando, alguma coisa assim. Essa criança recebe isso de uma forma
ruim e ela vai então reagir, entrando em conflito com esse comportamento da mãe. E isso faz com que os pais reforcem a visão negativa da criança. Então, começa com a percepção negativa dos pais, vai afetando como os pais lidam com a criança reage a essa forma negativa, e essa forma negativa da criança reagir faz com que os pais novamente percebam essa criança como o comportamento dessa criança como mais inadequado do que ele é naturalmente. Então é um ciclo vicioso. E aí você pode estar se perguntando assim, Juliana, mas impossível, a gente tem problemas. A gente tem problemas da vida. Claro, gente, todos nós temos problemas na vida. Não dá pra gente pensar uma vida perfeita, sem problemas, não é isso. Mas esses problemas, primeiro, a gente precisa blindar isso. Saber lidar com essas emoções, esses problemas, para que isso afete de uma forma, cause menos impacto na criança. E segundo, a gente tem que aprender a olhar pra gente. Semana que vem a nossa live vai ser sobre isso, o autocuidado materno. Você se preparar para lidar com essas dificuldades. Porque se você não olhar para você e não cuidar dos seus problemas, você vai descontar ele em todo mundo. E aquele ambiente que já é um ambiente de dificuldade, de desafio, ele vai ficar muito mais difícil, muito mais hostil, muito mais estressante. Lidar com uma criança TDAH, principalmente quando é uma criança que tem hiperatividade associada, não é fácil. Não é fácil. Não é com uma simples orientação que a gente resolve. Precisa de estratégia, precisa de muitas orientações. Mas se você não cuida desse ambiente, esse ambiente vai adoecer todo mundo. Vai adoecer o seu filho com TDAH, porque o que ele está apresentando dificuldade vai ficar cada vez maior, mas vai adoecer você também. E se você não está bem, como você vai cuidar do seu filho? Então a gente precisa olhar pra gente, para que a gente esteja bem. Tem mãe que não aceita o diagnóstico. Tem. Isso faz, gente, todo diagnóstico, seja TDAH, seja de autismo, seja deficiência intelectual, todo diagnóstico, seja até de síndrome de Down, que quando a criança nasce você já fica sabendo. Todo diagnóstico vai gerar uma negação inicial. Todo diagnóstico. Por quê? Porque é a quebra da expectativa da mãe, do seu filho ideal, do seu filho imaginado, do seu filho idealizado. Então, quando você recebe um diagnóstico, aquilo vai gerar... Você imagina, se você, uma pessoa, se alguém fala alguma coisa de você, que você tem uma determinada característica que você não acha legal, na hora... Você não dá aquela bloqueada? Mesmo que você depois aceite, mesmo que você depois reflita, mas na hora a gente não dá aquela bloqueada emocional? Isso é natural, gente, é uma defesa nossa. Então, não aceitar o diagnóstico todas as mães passam por isso. Umas passam por isso muito mais rápido, outras não. Outras aceitam o diagnóstico, mas não entendem o diagnóstico, que a maioria dos casos não entende o diagnóstico, e aí esse diagnóstico vem para fazer com que ela veja o filho de uma forma muito negativa, no sentido do coitadinho, ou como, não, ele vai conseguir sim, então a gente tem que deixar ele se virar. Então, assim, existem várias formas de não aceitar o diagnóstico. Você aceitar o diagnóstico e na prática do dia a dia, você achar que o comportamento do seu filho, todo o comportamento do seu filho é desobediência, é você também não aceitar o diagnóstico. Por uma falta de conhecimento. Por uma falta de conhecimento de não saber que determinados comportamentos não é só desobediência. É dificuldade interna de lidar com aquele comportamento, com aquela exigência. E aí a gente precisa munir essa criança de estratégia para que ela consiga lidar. Tá? O TDAH não é um impeditivo de desenvolvimento, não impede a criança de seguir regra, não impede a criança de ter rotina, não impede a criança de se desenvolver, de respeitar, de obedecer. Não é um impeditivo, é um dificultador. É como se a gente tivesse que criar, a gente tem que criar algo
que vai dar o suporte, que vai dar estratégia para que ela consiga executar tudo isso. Ela não faz isso de uma forma natural. Ela precisa ter estratégia para ela lidar e para que ela consiga executar essas ações, ok? E isso vem muito dessa estrutura familiar, que precisa estruturar tudo isso que ela tem dificuldade, que eu comecei falando, que entrou depois, né? Toda essa dificuldade de planejamento, organização, gerenciamento de emoções, controle dos impulsos, antecipação de situações, né? Dificuldade de pensar em consequências de comportamento, todas essas dificuldades que o TDAH tem, né, por uma imaturidade, por uma disfuncionalidade nessa área do cérebro, que é a área pré-frontal do cérebro, todas essas dificuldades que são internas, elas precisam ser supridas, não vou falar que é supridas, mas elas precisam ser estimuladas e ao mesmo tempo ter um suporte externo. Então, se ela tem essa dificuldade internamente, a gente tem que criar estratégias externas para que ela utilize e dê uma compensada, vamos colocar entre aspas, né? Essa compensada aí no que ela tem dificuldade interna. Então, o externo vai fazer com que ela consiga lidar com as suas dificuldades internas. E para a gente fechar aqui, tem uma partezinha aqui que eu queria falar, mas eu vou deixar para semana que vem, porque tem a ver com o que a gente vai falar semana que vem, que é como a mãe, né, lida com o filho. Mas eu queria muito encerrar essa live falando o seguinte: às vezes eu vejo as mães muito cansadas, fadigadas, dizendo: eu quero desistir, eu não aguento mais. Eu sei que ela não vai desistir porque ela não tem como entregar o filho para outra pessoa, né? O filho tá ali, ela vai ter que lidar com ele, enfim. Mas ela fica com essa sensação de querer desistir, sabe? De não saber mais o que fazer. E o que eu tenho para falar para você é que você não desista. Seu filho é algo mais precioso que você tem. E é algo que se num primeiro momento está trazendo dificuldades, está trazendo grandes desafios para você, toma isso como uma possibilidade de desenvolvimento pessoal. Porque uma mãe de TDAH, quando ela começa a trabalhar as suas questões, quando ela começa a buscar apoio, quando ela começa a buscar estratégias para lidar com as dificuldades do filho, ela não está só ajudando o filho, ela não está só ajudando a família dela, ela está crescendo como mãe na sua maternidade, mas ela principalmente ela está crescendo como pessoa. Então, aproveite essa oportunidade, né, que você tem aí, essa preciosidade que você tem, para que você possa crescer como pessoa também, se desenvolver como pessoa. E com as orientações corretas, o estresse do dia a dia, ele tem uma grande probabilidade de diminuir. A gente não vai dizer que vai deixar de existir os problemas, que vão deixar de existir. Não é isso, né? O TDAH ele não vai ser curado, deixar de existir, não é essa questão. E essa promessa é uma promessa que, se alguém fizer para você, ela tá te enganando. Mas é possível minimizar muito os impactos do TDAH na sua família a partir do momento que você, mãe, toma as rédeas da situação na mão, que você se prepara para isso, que você começa a ajudar a sua família a se estruturar para lidar com essas dificuldades, ok? E para isso, você não precisa estar sozinha, porque a gente sabe o peso que é, a dificuldade que é, né? E muitas vezes as mães se sentem sozinhas. Isso é uma das maiores queixas que as mães trazem para mim, quando eu pergunto para as mães de TDAH o que elas mais sentem e tudo mais. Elas falam, elas se sentem sozinhas, elas não têm a quem recorrer, elas se sentem sozinhas. Então, mãe, você não precisa se sentir sozinha. Você tem a possibilidade de buscar pessoas que possam te ajudar, tanto de uma forma gratuita, quanto também de profissionais que você vai, né, contratar para te ajudar a estruturar isso de uma forma mais personalizada, de uma forma mais juntinho com você.
Então, se você está aqui, é mãe de TDAH e ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, vai terminar a live agora, você corre no link da minha bio. Se você não conseguir achar, me manda um direct para que você possa entrar no nosso grupo de mães lá no WhatsApp. É um grupo de mães que é um grupo de apoio, para que você possa se sentir apoiada no seu dia a dia e você não se sinta sozinha nessa caminhada. E se você deseja, né, caminhar junto comigo, ter o meu apoio mais de perto para você, que eu caminhe junto com você, fazendo você entender esse contexto familiar, fazendo que você se torne especialista no seu filho e não no TDAH somente, que você consiga estruturar um caminho de tratamento mais adequado para o seu filho e, consequentemente, né, para a sua família, manda uma mensagem para mim no direct. Eu converso com você, eu te explico tudo como eu trabalho, a forma como eu trabalho. Como eu falei, esse mês de janeiro a gente vai falar sobre isso. Semana que vem, quarta-feira, às 18 horas, estaremos aqui para falar sobre como você, mãe, pode se preparar para lidar com essas dificuldades, com esses desafios. E no final do mês, nós vamos encerrar a live do final do mês falando sobre essas estratégias mais específicas, e eu vou abrir vagas para o meu programa de mentoria para mães, que tem duração de 3 meses, onde eu vou estar ali 3 meses acompanhando você, te ajudando a estruturar esse caminho, caminhando junto com você, te ajudando a tornar a sua família uma base de sustentação para impulsionar o desenvolvimento do seu filho, ok? Gente, já passamos de 1h11, meu Deus do céu. Ó, um beijo a todas, não esqueçam, se Deus quiser eu vou conseguir gravar, espero que sim, mas não esqueçam depois de colocar, né, lá no Instagram, colocar aqui seu comentário da live, compartilhar com a mãe, deixa eu até salvar aqui rapidinho, compartilhar com uma mãe que você conheça, que está nesse processo de diagnóstico, que está nesse processo de tratamento do filho com TDAH, que eu tenho certeza, como eu comecei falando, né, da palavra transbordar, que eu defini para minha vida em 2021, e eu tô aqui transbordando na vida de vocês o que eu aprendi nesse tempo aí de estudo e de experiência com TDAH. Eu também gostaria de estender esse convite para que vocês também transbordem na vida de alguma mãe essa oportunidade de ouvir o que a gente conversou aqui, né? Enfim, seja a bênção na vida de alguém, com certeza você vai ser muito mais abençoada. Obrigada a todos, obrigada pelo carinho, obrigada Ana, obrigada Stephanie, obrigada a todos que estão aqui. Quem está entrando agora, nós estamos encerrando a live, mas eu vou tentar deixar gravado, e se ficar gravado, depois você vai lá no meu IGTV e assiste, porque eu tenho certeza que vai poder te ajudar, tá bom? Um beijo a todos e até semana que vem. E quem está lá no grupo, amanhã eu coloco as perguntinhas lá para vocês. Tchau, tchau!